Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31 milhões e 800 mil reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45 milhões e 800 mil reais. Ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado. É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho, mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponta. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero contar agora que descobri qual jogador chileno de ataque com quem o São Paulo negocia. E não se trata de Christian Zavala, chileno de 25 anos de idade que pertence ao Colo-Colo. Muita gente fazendo a associação desse atleta ao tricolor depois que o Zavala passou a seguir o São Paulo nas redes sociais. Jogador de pouco destaque na atual temporada, 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Ele foi titular do Colo-Colo em 4 partidas, sendo reserva em 7 jogos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo e a pessoa disse: pode descartar. Jogador em questão e que interessa ao São Paulo é Gonzalo Tapia, também chileno, 23 anos de idade, atleta do River Plate. Jogador que pertencia à Universidade Católica, onde tinha grandes números. Temporada passada, por exemplo, de 33 jogos, 11 gols e 4 assistências. Acontece que o Tapia se mudou para o River Plate e não conseguiu decolar por lá. Tanto que na atual temporada são só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. O atleta não é utilizado desde 19 de março. São Paulo tenta convencer o River Plate a emprestar o jogador, fazendo valer a impressão de que no São Paulo o jogador vai se valorizar e vai render mais dinheiro ao River Plate. A relação entre dirigentes do São Paulo e River Plate é boa e existe otimismo de que esse negócio possa ser concretizado nos próximos dias. Por falar no São Paulo, deixa eu contar que Gonzalo Tapia, o atacante chileno, contratado junto ao River Plate, já está na capital paulista. Ele desembarcou nas últimas horas no aeroporto de Guarulhos, vai passar por exames médicos e assinar contrato por uma temporada, empréstimo de 100 mil dólares. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, já sabe que precisará desembolsar 2 milhões de dólares. Há também uma obrigação de compra caso o Gonzalo Tapia dispute pelo menos 50% das partidas durante o período de empréstimo e cada partida é contabilizada desde que ele dispute pelo menos 45 minutos. Jogador que havia ido muito bem na Universidade Católica do Chile, mas com a camisa do River Plate foi uma verdadeira negação, 7 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência. Quero contar também que o São Paulo já iniciou a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, 21 horas, no Morumbi, contra o Corinthians. São Paulo que antes enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A saideira sobre o São Paulo, contei pela manhã que o Tricolor recebeu na semana passada a sugestão da contratação de Kevin Andrade. Jogador que pertence ao Fortaleza, foi sugerido, é venezuelano, 19 anos de idade. São Paulo ainda não se posicionou sobre o que pensa sobre esse atleta. A decisão vai ser de Hernan Crespo. Se o Crespo topar, o São Paulo pode fechar com ele por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição.
Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base, numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação, agora fechada, do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de mais uma informação exclusiva, quero contar para você sobre um atacante venezuelano oferecido ao São Paulo no fim da semana passada. Kervin Andrade, jogador da seleção do seu país e que pertence ao Fortaleza, foi sugerido ao tricolor. Essa consulta se deu na semana passada quando o Diogo Silva, responsável pela carreira do Kervin Andrade, esteve no CT da Barra Funda para apresentar detalhes do jogador. O Kervin está fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, embora tenha feito uma temporada passada bastante boa. Em 2024 foram 35 jogos, 7 gols e 5 assistências. O Diogo foi recebido no São Paulo, apresentou os detalhes, falou que consegue tirar o atleta do Fortaleza sem custos no empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. O São Paulo seria obrigado a pagar apenas os salários que estão dentro da realidade financeira do tricolor. O negócio só vai avançar se houver o sim do Hernan Crespo e também da comissão técnica que prometeram analisar e estudar o futebol desse ponta, que tem bastante talento, muita qualidade nos pés, mas que ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Lion. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor busca um lateral direito e mais um atacante de velocidade. Essas são as principais prioridades do mercado do São Paulo nesse momento. Tricolor que vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu para o Flamengo no sábado, já havia perdido antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mirassol, para o Bahia e para o Vasco da Gama. Até por isso, o Z4 virou algo bastante próximo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.